Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu tô aqui mais um dia para compartilhar um pouco de Deus, um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, no meu secreto, nos meus momentos de devocionais. Então, vamos lá. O tema da mensagem de hoje é Deixe Deus te moldar. E eu quero falar sobre duas coisas que nós precisamos entender para que de fato o Senhor nos molde da maneira dele, da maneira que ele acha melhor para a nossa vida. E eu queria ler dois versículos com vocês que está lá em Jeremias capítulo 18 e fala assim: E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parece bem aos olhos do oleiro fazer. Bom, então aqui nós podemos aprender algumas coisas, como por exemplo, o oleiro ele pega uma matéria-prima. Que matéria-prima é essa? Ele pega o barro e começa a fazer um vaso. Ou seja, ele vê um potencial num barro. Ele vê que o barro ele pode virar algo bonito, algo talvez até de valor, algo que sirva para alguma coisa. Então ele pega essa matéria-prima, esse barro, e ele começa a fazer vasos. Porém, quando ele está lá moldando esse vaso se quebra na mão dele. E aí no versículo fala assim: e ele toma a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Bom, então vamos lá. Como eu disse, nesse processo de fazer esse vaso se rompe. Porém, ele faz novamente com a mesma matéria-prima, com o mesmo material, com o mesmo barro que ele estava usando, ele faz outro vaso novamente, só que agora ele fala: eu vou fazer conforme eu acho que é bom. Sabe, então aí nós precisamos aprender a primeira coisa. Sabe, muitas vezes nós começamos uma caminhada cristã, mas ainda nós falamos assim: Jesus, eu vou tomar as minhas decisões. Ou até mesmo nós entregamos, as nossas decisões, aquilo que nós precisamos decidir na mão de Deus ou na mão deste oleiro, Porém, chega em algum determinado ponto da nossa vida em que nós precisamos decidir algo, em vez de nós consultarmos aquilo que Deus quer, em vez de nós perguntarmos para Ele: Senhor, o que eu faço? Nós tomamos as nossas decisões pelo nosso próprio entendimento. E nós precisamos entender hoje que não é assim que nós vamos conseguir virar um vaso, algo de valor, algo que vai servir para alguma coisa. Sabe, Deus, Ele sempre vai insistir em você, mas Ele precisa que você deixe Ele agir na sua vida. Sabe, nós não podemos mais continuar a nossa caminhada cristã andando pelo nosso próprio entendimento, porque todas as vezes que isso acontecer, o nosso vaso vai se quebrar, nós vamos nos deparar com situações no nosso dia a dia que nós não vamos conseguir, nós não vamos prosseguir e nós vamos acabar perecendo. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender hoje, de fato, é que o Senhor tem que ter total controle das nossas vidas, assim como esse oleiro tem total controle sobre o barro, porque no versículo fala: ele tornou a fazer o vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, Jesus ele precisa olhar na nossa vida e ver a nossa total dependência dele e falar: Jesus, pode fazer aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai, eu te entrego tudo. E de fato deixar ele fazer, porque senão assim nós não vamos conseguir, nós não vamos prosperar e nós vamos ser quebrados e refeitos todas as vezes. Bom, e a segunda coisa que eu queria falar é que fala assim no versículo: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, tornou a fazer dele outro vaso, que é a primeira parte do versículo, E eu queria falar o seguinte: se não for o Senhor quem tiver total controle das nossas vidas, se nós depositarmos a nossa confiança em outra pessoa, e se por algum momento da nossa vida nós errarmos ou fazermos até alguma coisa que essa pessoa não goste, essa pessoa com certeza, por ela ser humana, por ela ser limitada muitas vezes a amar só porque a pessoa ama ela, com certeza ela não insistiria em você, mas Jesus ele insiste em nós. No versículo tá falando que com o mesmo barro ele tende a fazer um novo vaso, mesmo aquele barro que já foi quebrado, talvez a gente olhando assim aos nossos olhos, não serviria para mais nada, mas Jesus não, ele vê um potencial em nós, ele insiste em nós, ele insiste em querer nos moldar.
Sabe, nós precisamos descer a casa do oleiro, como fala nesse capítulo. Deus, ele manda que Jeremias desça a casa do oleiro para que Deus possa falar com ele. E nós precisamos entender isso, nós precisamos, sabe, fala, Deus, eu tô aqui, eu quero estar na casa do oleiro, eu quero que o Senhor me molde, eu não quero mais andar pelo meu próprio entendimento. E nós precisamos entender também a suficiência de Jesus na nossa vida. Ele tem que ser suficiente para fazer aquilo que Ele quer, porque aquilo que Ele quer é bom nas nossas vidas. Aquilo que Ele tem para nós é perfeito, aquilo que Ele tem para nós é agradável. Então nós precisamos deixar que Ele nos molde da maneira que Ele quer, da maneira que Ele olha e fala, é assim que o meu filho vai prosperar. É assim que eu acho bom para ele, é assim que eu vou cuidar dele. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender também que o Senhor, ele sempre vai insistir nas nossas vidas. Mesmo quando tudo parece dizer não. Sabe, mesmo quando as circunstâncias falam não, quando o dia não tá bom, ou até mesmo quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas não querem saber da gente, Jesus, ele insiste em nós. Jesus, ele nos ama, ele nunca vai desistir de nós. Sabe, nós somos essa matéria-prima, o barro. E nós precisamos entender que por mais que nós quebremos, por mais que nós olhemos para as circunstâncias e para as pessoas e até para dentro de nós e falamos assim, Deus, eu não sou nada, e de fato nós não somos, mas com a graça, com Jesus, Cristo, ele olha para a nossa vida e ele enxerga um vaso, mesmo um barro assim sem forma, feio, ele olha para aquele barro e ele enxerga em nós um vaso. Ele nos enxerga como algo que serve para alguma coisa, porque ele nos ama e ele sempre vai insistir em nós. Ele vai sempre que precisar, Jesus, ele vai te reconstruir. Sempre que precisar, Jesus, ele vai te fazer de novo, mas da maneira dele. Por isso que nós precisamos entender essas duas coisas hoje. Primeiro, entender a suficiência de Jesus nas nossas vidas e deixar que ele faça da maneira que ele quer, para que todas as vezes que nós quebrarmos, que nós encontrarmos situações que nós vamos assim despedaçar, o Senhor vai lá, todas as vezes, assim, sem pensar quantas vezes Jesus faria isso nas nossas vidas, sabe? Pensa em um número muito alto e multiplica por 2, depois multiplica por 1000, Jesus faria muito mais do que isso. Sabe, Jesus, ele te reconstruiria várias vezes. Então, nós precisamos entender que Jesus nos ama, que Jesus, sempre que precisar, ele vai estar lá de braços abertos para nos reconstruir. Mas nós também precisamos entender a suficiência dele nas nossas vidas. Nós precisamos deixar que ele tome as decisões. Nós precisamos deixar que ele tenha total controle das nossas vidas. Para que, juntando essas duas coisas, nós possamos sermos vasos na mão dele. Vasos que sirva para alguma coisa e que prospere, que dê fruto na nossa vida e na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender a sua suficiência nas nossas vidas, Pai, que nós possamos entender quem o Senhor é, Pai, que nós, em nome de Jesus, deixemos que você tenha total controle das nossas vidas, da nossa decisão, Pai. Pega tudo para ti, Jesus, tudo é teu. Tudo foi criado para o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, tenha controle das nossas vidas, Pai. Toma a rédea, vai à frente, Pai, para que em nome de Jesus a gente possa só caminhar atrás, Pai. E muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixa desamparados, o Senhor sempre está lá para nos reconstruir, para nos reconfortar. Então, Pai, em nome de Jesus, que o mundo entenda isso, Pai, que o mundo entenda quem o Senhor é, a Tua vontade, e que o mundo também entenda, Pai, que o Senhor sempre vai estar lá. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar, Pai, com o Senhor na frente, com o Senhor liderando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade, em nome de Jesus, que vocês tenham entendido nessa mensagem, que vocês entendam realmente o que o oleiro, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e que Ele sempre vai estar lá. Deus abençoe muito vocês, que vocês queimem muito e muito mais por Jesus.